Olá, boa noite. 20 horas e 7 minutos. Mais uma noite, mais uma quarta-feira de live. Mais um encontro para a gente ter o nosso Eu Conto a Minha História. Vamos aguardar o pessoal entrando. Olá, sejam bem-vindos. Olá, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos ter mais um encontro que faz parte, né, de um circuito de lives, né? Eu tô chamando de Eu Conto a Minha História. Todas as quartas-feiras eu tenho convidado algumas pessoas para vir aqui ao vivo junto comigo contar a sua história, falar um pouco de como foi a sua trajetória profissional. E o nosso foco aqui é falar um pouco de trabalho, profissão e carreira. Hoje a gente vai conversar com a Renata Mendes, já já ela está entrando aqui. Então a Renata vai contar pra gente um pouco da trajetória dela. Renata, assim que você pedir aqui para entrar, eu te incluo na live, tá? Que bom ver tanta gente aqui, tô feliz. Vamos lá. Só um momento. Ei, Olá, Renata. boa noite a todos. Boa noite, Tudo bem? Renata. Tudo ótimo. Que bom ter você por aqui. Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço, é um imenso prazer estar com você, uma excelente profissional. Falar da minha história é algo que me emociona, que me encanta. Muito obrigada por esse projeto, por participar com você. Que bom, obrigada também, né, por aceitar e estar nessa jornada aqui comigo. Renata, eu brevemente falei um pouquinho o que é Eu Conto a Minha História, mas vou abrir espaço para você se apresentar e a partir daí a gente vai batendo o nosso papo aqui, conversando um pouquinho e identificando, né, algumas competências que você precisou focar ou desenvolver para que você fizesse a transição da sua carreira dentro da mesma profissão, né? Mas aí vou abrir o espaço para você se apresentar e a partir daí a gente vai conversando. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Como eu falei com a Cleide, é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer falar da minha história. Meu nome é Renata Mendes. Sou psicóloga há 15 anos, né? Então, no começo da minha carreira, eu atuei com RH, avaliação de desempenho, treinamento, desenvolvimento de carreiras. E ao longo dos anos, né, eu fui percebendo nas minhas capacitações, na minha profissão, na minha atuação, que eu queria algo além, para mais dentro da psicologia. Boa noite, Sid Clay. Sid Clay é um grande amigo, nós atuamos no RH anos atrás, temos amizade até hoje. Um grande prazer te ter aqui, Cid. Obrigada. E aí, ao longo, né, dessa trajetória, eu atuei aí 7 anos com RH, fazendo atualizações, e o meu coração, ele queria mais, ele ansiava por mais, ele tinha um desejo maior, para além do que eu atuava no RH. Hoje eu atuo para empresas fazendo palestras de saúde mental, né? Então eu não deixo de estar dentro das empresas. Mas, e aí é importante, né, pensar nesse começo, né, porque é algo que as faculdades, né, Cleide, elas não nos ensinam, elas não nos orientam, elas não nos dão a possibilidade de direcionar para a gente ter uma segurança para fazer a transição de carreira, né? Sim. Não, né, desqualificando o que a gente formou, teve de atuação anos atrás, mas é importante esse projeto e o que você está me pedindo para falar sobre a minha história, por isso que eu falei que é uma história que me encanta, porque eu imagino que vão ter aqui vários profissionais que vão estar com essa dúvida, que vão ter esse anseio, vão estar com essa vontade, e talvez a nossa live,
fala que possa trazer um insight para eles terem uma coragem para também ter essa possibilidade de realizar essa transição. Eu Uhum. falo que qualquer transição é difícil, né, Cleide? É desafiadora, porque todo mundo, até mesmo as pessoas mais próximas, se assustam com as nossas escolhas, às vezes podem nos colocar um medo, uma insegurança, uma dificuldade sobre a gente realmente ter a possibilidade de ter uma ascensão de carreira, porque todo mundo quer ter um desenvolvimento, ter um nome com a sua carreira. Sim. Mas no meu começo, eu vou deixar a Cleide falar, viu, gente? Eu falo para sempre. Não tem problema, Mas não. no meu começo, houve um impasse, né? Algo de problema pessoal. Minha mãe teve problemas com a diabetes, ela era diabética. E a doença dela me fez parar para olhar, desacelerar. E a gente trabalha tanto isso na clínica, né? Para ter coragem, para desacelerar, para olhar para os seus desejos, essa inteligência emocional. E aquele momento, aquele movimento me causou muita dor, muito medo, muita insegurança, mas não tinha outra possibilidade. Eu tenho um irmão, eu sou filha mais nova, mas ele mora em São Paulo, ele já era casado, então teve que ser eu, né? Então eu parei a minha vida por um ano, cuidando dela, extremamente, 100% somente com os cuidados pessoais. E estando muito dentro de um consultório, de consultórios médicos, vendo os médicos tratar minha mãe, eu comecei a ansiar mais e perceber aquele anseio do meu coração. Eu comecei a perceber, gente, o meu lugar é na clínica. E a minha mãe começou a falar isso comigo, porque ela começou a perceber que com a doença dela e as impossibilidades de estar dentro de uma instituição 8 horas ao longo do dia, ela começou a falar: minha filha, você é psicóloga, começa a atender, né? E aí eu tive a coragem para procurar colegas, para procurar capacitações e entrei novamente no mercado de trabalho. Eu já tinha 7 anos de RH, Uhum. já tinha 7 anos de formado, 8 anos, né? Quase. E aí comecei. E aí, o que que eu falo sempre? Eu falo isso também em palestras, eu falo com vocês, mas como que você começou? Comecei pelo começo, né? Qual foi aquele começo? Fui me capacitar, fui me orientar, fui verificar qual que é o nicho que eu queria atuar, que eu tinha muito prazer. Eu falo muito isso com qualquer pessoa que esteja com a dimensão de transitar de carreira, seja qualquer área. Perceba o seu coração, perceba o prazer. E aí foi onde eu comecei a me encantar e perceber que o meu lugar era na clínica. Uhum. Ô, Renata, eu vou voltar só um pouquinho para você contar para gente como que foi a sua entrada na psicologia. Como que você se definiu, né? Olha, é psicologia que eu quero fazer, eu tenho certeza que esse é meu lugar, porque embora você tenha começado na área organizacional, né, no contexto organizacional, você estava na profissão que hoje que te possibilitou ir para a clínica, né? Que é onde você se identifica hoje, né? Percebe que é o seu lugar. Então, como que foi a sua entrada para essa profissão? Então, eu falo que não é a gente que escolhe é a psicologia que escolhe a gente. Então, eu sempre vou voltar às minhas escolhas dentro das minhas escolhas pessoais, do meu histórico de vida. A minha avó faleceu quando eu tinha 11 anos. Eu morava com a minha avó e com a minha mãe. E naquele momento eu tive uma psicóloga. E aquela psicóloga foi muito importante para a elaboração do luto para mim. E aí eu guardei aquela memória, aquele desenvolvimento, aquele processo no meu coração. Fiquei um tempo, fiquei poucos meses, 2 meses. Nem foi um processo tão extensivo. Elaborou o luto, tive a alta. E aí fui crescendo, fui estudando, né? E na época do vestibular, com 18 anos, eu estava entre marketing e psicologia, mas a psicologia estava em primeiro lugar. E hoje, na psicologia clínica, eu utilizo muito do marketing, eu empreendo, eu que sou, né, minha psicóloga, contadora, eu que marco a minha agenda, eu estou secretária. Então, a gente atua estudando psicologia e várias outras áreas que nos desenvolvem, nos capacitam a ter o que a gente tem. Uhum. Então, por um desejo de algo que foi emocional, eu me direcionei, né, a estar na psicologia
com 18 anos. Então, entrei para a faculdade com 18 anos. E naquela época, é importante o que você me fez de pergunta, Cleide, porque a minha família, a maioria, são pessoas concursadas. O meu pai ele não queria que eu fizesse psicologia, porque na visão dele, ele me questionou sobre a carreira, sobre o nome, sobre a dificuldade de fazer um nome dentro de uma profissão. E ele queria que eu fizesse enfermagem. Naquela época, enfermagem estava no auge. E eu não tinha coragem, nem vontade, nem desejo de ser enfermeira, porque eu achava que eu não tinha tato mesmo, sabe? Eu tinha um pouco de receio com injeção, e eu ficava pensando, não, mas como que eu vou ser uma boa enfermeira se eu não consigo nem ver injeção em mim? Depois eu tive que cuidar da minha mãe, mexer com, né, com seringa, com várias coisas. Então, olha só, eu acho que tudo também nos direciona para o que é nosso diante de uma competência já dentro da gente para aquele lugar, né? Entendi. Muito Esse legal. foi uma questão emocional e eu fui me encontrando. Mas ela me encontrou desde a minha infância, a psicologia. Que legal. Muito bacana, Renata, a sua entrada aí na profissão. E aí, como que dentro, né, lá da faculdade, como que foi a sua identificação com a área? Como que você entrou para a área organizacional, né, antes de se descobrir na clínica? Então, aí ao longo dos anos, psicologia são 5 anos. Quando eu estava no terceiro ano de psicologia, eu engravidei. E aí, conversando com os professores, com as minhas notas, eu não quis parar. Eu continuei com a mesma turma, eu formei com a mesma turma dos 18 anos, fui mãe já com uma criança de 2 anos. E aí, os próprios professores foram me falando das possibilidades, né? Que a área, né, organizacional, ela me daria mais possibilidade financeira para cuidar daquela criança e também. Então, travou aqui para mim, Cleide. Você tá aí? Voltou agora? Voltou. Voltou? Você escutou até a. Aham. Eu escutei, Renata. Deixa eu me recordar aqui que eu fiquei preocupada que eu mudei o Wi-Fi para ver se fica melhor. Não lembro, desculpa. Perdi aqui. Estava falando de que na faculdade eu engravidei e Isso, os você foi para. professores. Você Isso, formou com uma criança de 2 anos, e, tendo um filho de 2 anos, isso, foi até aí. e eles me auxiliaram na escolha do organizacional pelas possibilidades de ter um recurso financeiro maior e poder fazer os estágios que a própria faculdade me direcionava, né? Uhum. Para poder conciliar, cuidar daquela criança, do meu filho, e cuidar dos meus sonhos, dos meus anseios com a psicologia. E aí, o seu primeiro contato, então, com a área organizacional foi através de estágio. Isso, eu fiz alguns estágios na faculdade mesmo, e aí eu fui, né, me colocando no mercado, tendo indicações, e fiquei aí por 7 anos. Entendi. Mas quando você entrou na profissão, não era um alvo, você é psicólogo organizacional, né? Foi acontecendo. Foi acontecendo. Eu Uhum. queria, na verdade, eu acho que todo psicólogo quer entender a sua história, entender suas dores, suas demandas, para depois ir direcionando aquilo que tem prazer, que a própria psicologia eu acho que direciona. Então, eu acho que eu entrei querendo identificar muitas minhas demandas, curar as minhas feridas, para depois ser um curador para o outro, né? Eu acho que foi Uhum. muito nesse. E o Sid Bacana. Clayton até a gente inspira, a psicologia inspira. Que eu fui um dos primeiros contatos com a psicologia que acendeu nele o desejo de fazer psicologia, né? Então, atuei com o Sid Clay, né, no RH, foi uma empresa que eu fiquei uns 3, 4 anos, e eu sempre falava com ele, percebia nele, né, a possibilidade de se tornar um psicólogo. A psicologia, eu via ela nele, então eu fico muito Uhum. honrada por poder ter orientado e auxiliado ele a ter tomado essa decisão. E hoje é Decisões. uma realidade, né? Ele é psicólogo também. Isso, direciona, os decisões direcionam o nosso destino, direcionam a nossa vida. E é um Sim. excelente profissional. Estou muito feliz por isso.
Ô, Renata, diferente de você, eu, quando entrei na psicologia, né, não conhecia todas as áreas, as possibilidades. A Alcide Clay está falando que eu também fui uma incentivadora. Que bom que eu já estava com um pouquinho de ciúme aqui, Cid Clay. E referência para mim também. Tô brincando, viu? É, quando eu entrei, né, no curso de psicologia, eu não tinha conhecimento de todas as áreas, né, que a gente poderia atuar. Mas logo que eu tive essa clareza, eu já me identifiquei de imediato com a área organizacional, que é a que eu estou até hoje, né? Então, eu me encontrei ali, não me imagino fazendo outra coisa. Gosto da psicologia do trabalho, sabe? Quanto mais eu estou na área, mais eu vejo possibilidade do fazer da psicologia dentro das organizações. Vejo muita demanda para o psicólogo, mas uma crítica que vem, às vezes, né, de outras pessoas que trabalham na área organizacional, que não são psicólogos, né, de outros profissionais, é a questão do psicólogo ser muito analítico e menos objetivo, né, dentro dessa área. Então, é um jogo de cintura que o psicólogo, né, até uma dica aqui, que o psicólogo precisa ter quando ele está no contexto organizacional, é ter a veia analítica mesmo, porque é essa que pulsa em nós, né? Nosso coração bate forte, é para isso, mas também ter aquele olhar para dados, né? Mas aqui é o momento de você contar a sua história, não eu contar a minha. E aí eu queria que você nos contasse assim, dentro dessa virada que você fez, as pessoas às vezes acham, Renata, que não, tá dentro da mesma profissão, não é um processo tão difícil. Não é que é difícil, mas é que muda completamente a direção da pessoa, né? Então precisa da pessoa pensar até nas competências dela. No seu caso, você já tinha uma identificação com a clínica. Ainda assim, eu acredito que você tenha precisado focar em alguns pontos, né? Para ir com assertividade, para criar a competência necessária ali, para ter eficiência no que você for fazer, né? Então, pela sua fala, eu percebo aqui um traço voltado para a disciplina, né? Que parece que você é uma pessoa que tem esse olhar para dentro, faz, né, o exercício do autoconhecimento e aí busca, né? A partir da sua identificação, da sua compreensão. Não é isso? É isso. Você falou algo que foi realmente um divisor de águas para mim. Foi ter uma disciplina com relação aos estudos, me capacitar até hoje. Hoje eu já tenho aí 7 anos de consultório dentro dessa carreira. E desde o começo até hoje eu faço pausas no consultório para estudar congressos, eu faço pós-graduação, eu fiz a minha primeira em psicologia junguiana, a segunda agora em neurociência do comportamento e transtornos psiquiátricos. Eu fiz supervisão, porque como eu já tinha formado há muito tempo, eu tinha realmente competências organizacionais. Então, no começo eu fiz supervisão, eu busquei profissionais que tinham o mesmo perfil que eu, tudo, de disciplina, e queriam desenvolver um bom trabalho para os clientes. Fiz muitos cursos dentro da área, muitos cursos. Por quê? Porque na psicologia a gente precisa compreender o comportamento, os transtornos psíquicos e o cérebro humano. Então, isso é algo que o cérebro e a ciência, ela está em constante transformação. Então, se eu não tivesse essa consciência comigo, eu acho que eu não me tornaria a profissional que eu sou hoje. Hoje eu sou especialista em atendimento infantil e juvenis, atendo Brasil, Estados Unidos, Portugal, atendo mulheres, casais. Então foi todo um público direcionado depois que eu percebi que eu precisava estar em constantes transformações com os estudos. Eu acho que é muito importante a gente falar essa competência aqui, Cleide, porque a gente encontra pessoas falando de profissionais que são parceiros, né? Assim, eu acho que a psicologia é isso, essa troca que a gente está tendo aqui, a gente não quer falar com colegas, mas é ruim quando chega um cliente percebendo as limitações do profissional e percebendo que ele não se capacita, que ele não sabe o que ele está fazendo, que ele dá respostas assim que não são dentro da perspectiva do outro. Então é muito importante a gente ter esse autocuidado, sendo um psicólogo clínico ou em qualquer área que a gente atuar. Eu acredito que a gente precisa ter excelência. Você não procura um profissional de saúde mental quando você está tudo bem, né? E que você acha que você não precisa daquele profissional.
Você procura querendo resposta, você procura querendo se desenvolver. A Carla Uhum. Couto é uma parceira da psicologia, foi uma cliente, estava também nesse processo de transição quando a gente começou. É uma excelente pessoa para você chamar para esse projeto depois, viu, Cleiton? Ah, Legal. ótimo. Obrigada Não, pela entre você. dica aí, pela indicação. O Sid Clay colocou um comentário aqui que eu achei bem bacana. Olha só. Ele colocou assim: olha, como a psicologia trabalha com pessoas e elas mudam o tempo todo, o profissional também precisa fazer esse movimento de se capacitar e se atualizar. E essa, gente, é uma realidade de fato. Eu acredito que não seja exclusividade da psicologia ter que estudar sempre, mas é uma realidade. Então, assim, as pessoas já carregam com si as suas subjetividades, né? E mudam o tempo todo. Então, fez transição de carreira. Eu já falei aqui num outro ciclo de lives, né? Que eu fazia, que era o Papo de Carreira junto com a Ana Manduca. A gente falou dos processos, as etapas que envolvem uma transição de carreira. Então, tem o plano de ações. E é interessante que as pessoas deixem espaço dentro do plano de ação para as capacitações necessárias para aquela área que ela está migrando, né? E entre elas vai ter ali o estudo, não tem como, né? Você vai precisar ter um embasamento para fazer essa no processo de transição, mas como você falou, você já está há 7 anos na área clínica, né? E ainda assim você estuda, você reserva tempo na sua agenda para se capacitar, para participar de congresso. Então, essa é uma realidade de fato, né? Então, não tem como a gente preencher todo o nosso tempo sem reservar tempo para estudo. Então, quem quiser ir para qualquer área da psicologia vai se deparar com isso, né? E uma outra coisa que eu percebi com essa competência foi uma outra competência, que foi o autoconhecimento. Eu fui percebendo a profissional que eu sou através dessas capacitações e percebendo como que eu fui desenvolvendo a autoconfiança para cada vez mais ter o know-how que eu tenho hoje. E a psicologia, com essas capacitações, com o autoconhecimento e essa capacidade que eu fui desenvolvendo, ela me dá hoje uma possibilidade gigantesca de ter qualidade de vida para minha vida pessoal e profissional. Então, eu faço pausas no meu consultório, eu faço terapia, eu fecho para encerramento de final de ano, eu tenho férias. Então, isso tudo não foi a graduação que me ensinou, né? Eu sou grafiteira profissão, mas foi a prática de organizar o meu consultório, de organizar a minha vida financeira, de organizar a minha comunicação com os meus clientes. Eu faço parceria com profissionais humanizados como eu para o meu consultório. Hoje eu tenho parceria com o neuro, com o fono, TO, psicopedagogo, porque a psicologia clínica, Cleide, ela é multidisciplinar. Então, a gente Sim. nunca atende só. Então, por que eu fiquei super honrada de estar aqui com você, falando essa possibilidade? Porque tem muitas pessoas também que chegam ao consultório e acham que é só o psicólogo que vai resolver aquela demanda. Então, hoje eu já atualizei o meu contrato de falar na entrevista de anamnese, aquele primeiro contato, sobre esse planejamento que eu tenho das pausas trimestrais para o meu cérebro para me capacitar e também sobre trabalhar multidisciplinar. Porque muitas pessoas às vezes vêm cara, por exemplo, principalmente para a infância, a gente já percebe naquele contato que tem um rastreio de uma hipótese de diagnóstico e às vezes eles não vão nos escutar quando eles estão dentro do consultório, tá com vínculo com a gente. Eu coloco isso como uma pauta primordial do contrato para que a gente possa ter uma amplitude no ser humano que está chegando até mim, pode ser criança, adolescente, mulher ou casal, bio e psicossocial, não somente o psíquico. Ô, Renata, para mim, tá picando um pouquinho a sua fala. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Não tá picando aqui, não. Pessoal, vocês que estão no retorno aqui pra gente, Agora a tá? sua fala. Vocês estão ouvindo a Renata? Sid Clay, que está conosco, Início, Luana.
Luana entrou agora. Carla, conta pra gente, vocês estão ouvindo bem, nós duas? Deixa eu ver aqui. Ninguém respondeu, Renata. Então vamos seguir. Tá bom. Provavelmente está tudo certo. Tá picando mesmo. A Bruna respondeu. Na hora que as duas falam, o áudio da Renata. Uai. Seu vídeo está ofuscando. Tá piscando. Deixa Tá picando. eu tentar A aqui. Carla falou que tá ouvindo nós duas. Vamos ver aqui. Só o seu, só o meu, Patrícia, só o da Renata. O Sid Clay falou que é o seu, Renata. Eu mudei aqui a internet. Vamos ver aí pro... Olha, eu já tô te ouvindo melhor, Renata. Uhum. Agora a Renata começou a também. travar. A Carla falou. Coloca no 3G, Rê. Eu Sid Clay falou. coloquei. Acho que é o seu mesmo, Renata. A Patrícia também deu um retorno aqui, que é o seu. E agora? Vamos lá. Melhorou? Para mim, melhorou. Vamos ver se melhorou para o pessoal. Eu não estava percebendo aqui que estava assim, não, gente. Vocês me desculpem. Vamos ver se alguém dá algum retorno aí. Para mim, agora tá bom, Renata. Melhorou. A Luana falou que melhorou. Vamos lá. Obrigada, Ótimo. pessoal. Que eu fico Obrigada. sem saber se é a minha internet ou a dela. Sid Clay tá falando para sair e entrar de novo. Mas aí, Sid Clay, a gente já tá quase 30 minutos aqui. E a gente vai Ficar lá. perder, né? Parte. Então, vamos seguir que vai dar tudo certo. Volte alguma coisa, fale alguma coisa de novo, quer perguntar para eles, eu posso falar novamente. Alguma parte que vocês não entenderam bem, queiram que ela repita. Eu compreendi tudo, Renata. Para mim foi mais no finalzinho, aí eu te falei. Ó, o Cid falou, bora. Então dá para seguir. Bora. Acho que deu para todo mundo entender certinho. Ô, Renata, e conta pra gente. Eu mesmo picando, entendi. Ah, Cid Clay falou que mesmo picando deu para entender. Conta pra gente assim, os desafios que você tem hoje, porque sendo psicóloga clínica e você trabalha para você, né? Então você é empreendedora, você falou que você faz, né, um pouco do marketing, você tem que quais dificuldades você encontra no papel de empreendedora, né? Psicóloga clínica, mas nessa parte de ser dona do próprio negócio. Então, eu falo que a disciplina e a organização é a chave de ser um empreendedor e um profissional autônomo, né? Eu tenho um planejamento financeiro, porque eu já sei, né, na minha experiência, quais os meses oscilam de atendimento, quais os meses de fluxo maior. Eu tenho uma comunicação muito eficaz com os meus clientes de perceber se eles estão em crise ou não para poder fazer a minha pausa. E eu faço muito esse contato também de falar com as pessoas na internet, de fazer parceria com escolas. Eu tenho parceria com escritórios de advocacia, com escolas, com empresas. Então, assim, é algo que eu acreditei que eu seria essa profissional, eu teria esse nome hoje, mas eu sei quais são as dificuldades. Então, por exemplo, se eu adoecer, se eu tiver um problema pessoal, emocional, eu paro minha agenda, eu não atendo. Então, é sempre se organizar no financeiro, que é algo que é um valor que as pessoas reclamam muito hoje. Nós estamos passando aí por uma crise mundial, as pessoas estão com muitas dificuldades. Então, eu faço essa organização pensando que eu posso ter alguma demanda, que eu posso precisar de fazer uma pausa mais efetiva, que eu posso ter um problema muito grave. Eu respeito esse valor também emocional de como eu estou para estar com o outro. Se eu não estou bem com um problema, eu não atendo meus clientes, eles já sabem disso. Eu acho que é algo que respeita a nossa relação.
eu estou com as pessoas em todas as áreas, né? Separação, casamento, nascimento, mudança de escola, mudança de casa. Então, é uma constituição de sonhos e transformação e desafios para eles também. Uhum. Então, ter uma comunicação assertiva também com os meus clientes para ser a empreendedora, empresária que eu sou, né? Sempre ser verdadeira. Eu acho que então, o que seria o desafio? É pensar na instabilidade financeira mundial que a gente pode ter, né? Se organizar e ter uma comunicação sempre com o outro que você atende. Uhum. Sobre quem é você, o que você está fazendo, sobre quais são, né? Eu tenho um planejamento também estratégico clínico anual, um roteiro que eu sigo para atendê-los. Então, assim, se o roteiro está distante do que eu planejei lá naquele começo de ano, eu falo, a gente volta. Então, é sempre o empreender, ele é muito. Não tem assim, Cleide, algo que eu posso te falar que assim, isso acontece com certeza em tal mês. Uhum. Ele é muito raso, ele é muito escuro. A gente trabalha muito no escuro. Porque eu posso ter uma demanda que eu não dei conta, ou o outro pode ter. E aí a gente não tem mais aquele trabalho, aquela atuação, aquela relação. E tá tudo bem, isso também é terapêutico, Sim. né? A gente entender as nossas vulnerabilidades. Ô, Renata, e quando você estava no processo, né, de planejar a sua transição, você chegou a buscar ajuda de algum profissional? Ajuda profissional? Agora você que Isso. ficou para mim. Você buscou a ajuda de um profissional para te ajudar no processo de transição de carreira? Não, não busquei um profissional específico que trabalhasse com competência ou um psicólogo clínico específico. Mas no começo, atendendo, né, e a gente percebe que a gente não pode atuar sozinha, foi aonde eu busquei profissionais para fazer supervisão e a minha terapia individual, que eu não estava atuando, né, com a terapia individual que é de extrema importância. Como é que eu vou escutar e cuidar do outro se eu não entender as minhas demandas? Então, eu fui percebendo, atuando sozinha, que eu precisava de um profissional para seguir comigo. Então, eu fiz vários cursos e procurei supervisão, sim, com profissionais para me desenvolver como a profissional que eu sou hoje. Entendi. E aí, E teve só uma coisa alguma coisa que te surpreendeu? que eu ia falar. A gente teve um insight juntas. O que me surpreendeu foi perceber o quê? Que a gente precisa dessa capacitação, a gente precisa dessa atualização para ser empresário, empreendedor e autônomo na área clínica, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito fluida, da mesma forma que vai e volta. Como assim? Eu não tive um tempo também, a minha supervisora também não falou, você vai ficar tal tempo na supervisão. A terapia eu faço até hoje, mas eu não tive esse tempo determinado, planejado. Então, a clínica também é muito assim. A gente às vezes planeja, tem uma métrica, tem uma ideia, e aí volta para a gente ou mais rápido ou demora mais. Então, muito vai e volta, sabe? A gente não sabe o tempo para poder estar se capacitando especificamente. A gente só faz, percebe o nosso desenvolvimento e aí a gente caminha depois só com as parcerias mesmo. Uhum. E você tem alguma dica, alguma sugestão para quem quer fazer esse caminho que você fez? Se você consegue hoje, né, já estando estável dentro da área que você queria, perceber um caminho mais curto do que o que você fez e dar como dica para as pessoas? A dica que eu dou é faça primeiro uma organização financeira, procure profissionais que já estão atuando ou em supervisão, em capacitação, ou coach, né? Tem muitos coaches, tem muitos cursos específicos que a Cleide trabalha um processo lindo de desenvolvimento de competência, que é algo que possa estar te trazendo para essa transição com mais segurança. Então, eu acho que é isso. Primeiro, se planejar e se organizar financeiramente, buscar capacitações e só ir. E você vai se descobrir dentro da sua área. Prazer.
Muito bom. A gente vai começar a caminhar para o fim aqui, Renata. E eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta para você. Alguma coisa que a gente não disse, né? Ou você também, se você quiser acrescentar algo que o assunto não seguiu na direção, mas você percebe que é legal de compartilhar aqui, fica à vontade também. O que eu acho que é legal compartilhar para as pessoas, e que é muito natural de qualquer carreira, de qualquer transição, é o medo, né? O medo, ele é recorrente. Mas o que eu falo com vocês é para ir com medo mesmo, escutar o seu anseio, o seu coração, ter coragem para viver o que você quer viver dentro da carreira. Porque como a gente falou lá, né, Cleide? A gente não vem pronto da faculdade sobre o nome que a gente vai ter e os desafios e as habilidades que a gente vai ter dentro de uma carreira. Então, essas habilidades, elas podem ser desenvolvidas, essas competências, elas vêm, elas surgem, só você acreditar e começar. Como disse de Cleide, ora. Muito bom, muito bom. Gente, tem alguma pergunta para Renata? O Sid Clay deixou aqui uma frase que é: ninguém é tão bom quanto todos nós juntos, quanto nós todos juntos, né? Também ele disse antes, a organização literalmente é a chave do negócio. A Patrícia está perguntando qual que é seu Instagram. Ah, tá. Arroba psi, underlinezinho, aquele que é embaixo, Renata Mendes. Sei. Se você tiver dificuldade, Patrícia, eu sigo a Renata. Aí você pode ir lá direto no meu Instagram. Ó, a Patrícia está perguntando se mudou. Se mudou? Como assim? Não entendi também a pergunta, Patrícia. Você seguia Mudou. ela? Ah, tá. Por que mudou? Porque o meu Instagram ele foi hackeado. Isso aí é um desafio de ser empreendedora, de falar, querer falar sobre psicologia, né? Então ele era um outro que tinha também psi. Então você deve achar ele por aí. Era psi com ponto, Renato. Mas ele tá bem atualizadinho, assim, eu tô com esse óculos, o outro eu tava com uma roupa preta com laranja. E foi algo que foi um tormento para mim, Cleide. Eu acho que é interessante a gente falar sobre essa parte do marketing. Eu sei que a gente já está fechando, mas é que às vezes a gente tem esse projeto, essa vontade, esse anseio de aparecer mais aqui, e às vezes vai lidar com pessoas que são maldosas sobre o que é do seu sonho, sobre aquilo que você está fazendo. Mas para mim foi algo que também me trouxe um grande amadurecimento dentro da carreira e dentro do que eu quero de exposição. Então, hoje, né, eu coloco conteúdos mais restritos, mais voltados mesmo para a comunicação que eu quero ter aqui com os meus clientes aqui do rede social. Tá bom? Legal. A Obrigada. Patrícia explicou depois que ela seguia você, aí por isso que ela perguntou se mudou. Mas você vai encontrar a Renata lá, Patrícia. Eu tô seguindo ela no perfil novo. Prazer, Patrícia, você voltando. Fiquei E a feliz Patrícia e o por Sid você Clayton aqui querendo trocando voltar. figurinhas, né, na nossa live, gente. Daqui a pouco a gente puxa eles aqui para. Você consegue acompanhar os comentários, né, Patrícia? Respondeu igualmente. Consigo. Gente, já que não tem nenhuma pergunta, nossa, a Renata caiu, pessoal. A Renata caiu. E a gente vai perder a live. Eu acho que vamos, né? Na hora que eu encerrar aqui, provavelmente não vai ficar salvo. Que pena. Ela pediu para entrar de novo. Mas vamos lá. Que pena, Paty. Tinha caído, Renata. Travado. Caiu a live, que pena. Caiu, que pena. Não tem problema, mas foi muito bom enquanto a gente estava aqui. E o que que eu Acontece. acho? Eu acho que isso é uma oportunidade para eu voltar, falar Claro, sobre a carreira, a gente fazer outra, né? E eu acho que isso esteve mesmo. aqui, ouviu quem tinha que ver, ouvir a gente, né?
E acontece, coisas da internet. isso aí. Eu fui tentar Mas acompanhar o comentário, caiu. Desculpa. é, não, super tranquilo, Renata. Acontece e a gente vai ter oportunidade de voltar aqui e continuar conversando, porque quando a gente está na live, o negócio passa numa velocidade que eu fico impressionante, né? Impressionante, eu fico impressionada, porque é muito gostoso estar aqui falando do que a gente sabe, né? Compartilhando um pouco do nosso conhecimento e podendo contribuir com quem tem interesse em saber sobre isso, né? Tem muitas pessoas que ficam muito tempo no mesmo emprego, na mesma profissão, às vezes não identificando com aquele lugar, com aquela área, ou mesmo não estando infeliz, mas querendo estar em outro lugar. E a gente vem aqui, né? A minha intenção aqui é compartilhar através de casos reais, né, que é possível e como as pessoas fazem, como as pessoas têm feito para tornar isso possível, não só num processo de transição de carreira, mas o de carreira mesmo em ascensão, sem transição, a escolha de uma profissão. E a Patrícia falou, isso nos dá coragem para prosseguir. E realmente, sabe, nos dá coragem mesmo. Você poder ouvir alguém falando da experiência dela, encoraja outras pessoas, né? Eu acho muito bacana isso. E a minha proposta, até a Renata sabe, né? A gente não alinha muita coisa antes da live, porque realmente eu acho que isso contribui mais para as pessoas, porque me ajuda a fazer perguntas, a querer compreender sobre quem está aqui comigo, qual foi o processo, porque a intenção é contribuir para que alguém, né, que esteja junto conosco no ao vivo ou vai ver depois no gravado, possa se identificar e ter insights, falar, nossa, isso vai ser legal para mim. Eu vou conseguir seguir esse caminho. A dica que a Renata deu, olha, estou pensando em mudar de profissão, mas não estou olhando o lado financeiro. É melhor me organizar primeiro, né? Quando a gente vê muito na internet hoje, as pessoas falando do eu keep, né? Que é a pessoa Uhum. só. A pessoa ela é o técnico, ela é o profissional de TI, ela é o próprio marketing, né? Ela é o administrativo. E é isso mesmo, né? Dependendo de como você vai empreender, independente da profissão da área, se é só você, você precisa estar ciente que você não vai lidar só com a parte técnica, né? Que geralmente é a que a gente mais gosta. Até por isso que a gente, né, estuda aquela profissão. Mas a nossa fala, a nossa conversa aqui toda é para despertar as pessoas para algumas questões que elas podem não estar percebendo, né? Eu achei bonito que o Cid Clay falou que essas lives são um abraço para quem assiste, pois ajuda a pensar em possibilidades e que há luz no fim do túnel, né? Porque quando a pessoa está com essa vontade, ela fica sem coragem, ela fica com medo, ela procura um acolhimento em alguém próximo, e que às vezes é da família, um amigo, deixa a pessoa mais confusa, a pessoa julga, a pessoa fala que não, isso não vai dar certo, né? E eu até me lembrei aqui, quando eu fui para a área clínica, eu tive pessoas que falaram, não, não mexe com isso. Você não tem experiência assim. Você teve experiência lá na faculdade, estágio. E olha, e se eu não acreditasse em mim, não confiasse na profissão que eu ansiava ter, eu não estaria aqui hoje com você com essa emoção, né? É. E é muito bom a gente fazer o que gosta, né, Renato? Que a gente se identifica, né? E é Muito possível, bom. gente. Alguns poucos anos atrás, a gente viu na internet, né? Acabou virando meme, né? Trabalha com o que você gosta e você nunca vai trabalhar, né? É como Uhum. se não desse trabalho, mas precisa se organizar, porque tem que ter limite de jornada, né? Tem que ter pausa para respirar, tem que ter fôlego financeiro. Então, quando você é autônomo, né, e faz a própria agenda, você tem que se preparar para uma férias. Não tem 13º, né, Renata? Ninguém Verdade. vai cobrar a sessão em dobro em dezembro e novembro para poder fazer o 13º. Não funciona, né? Não. Então, tem, né, várias questões que precisam ser pensadas com antecedência. E o planejamento financeiro, que você disse, ele vai ser um divisor de águas, né, nesse processo. E o medo, É, ele é comum, igual você disse, mas ele não pode ser uma trava, né? Não deve ser uma trava. Tá com medo, né? Faça o planejamento, vai com cuidado, mas vai com medo mesmo, não tem problema, né?
Essa coragem, desafio, e toda a potência que a gente tem ao longo desse caminho é muito maior do que o medo. Posso garantir para vocês. Hoje eu tenho segurança, né? De escolher os dias que eu trabalho, os horários, tenho meus autocuidados, minhas questões pessoais que eu preciso. Então, assim, são coisas que eu fui percebendo atuando. No primeiro ano, eu trabalhava até sábado, até quase para domingo, trabalhava até 6 da tarde, sábado. Hoje eu entendo por quê? Porque eu comecei também uma clínica que fazia trabalho de atender muito, que não é quantidade, é qualidade. E aí chega para mim pessoas que buscam essa qualidade também, para com Uhum. você, para o seu processo, para com o seu desenvolvimento. Isso aí. Renata, quero te agradecer mais uma vez, né, por disponibilizar aí, né, dispor seu tempo para estar conosco, por entregar de forma tão clara, né, as suas informações, a sua história. Estou muito grata, né, por esse momento e espero que a gente tenha outros momentos para continuar essa conversa. Eu quero só comentar, agradecer a Ana Goulart, que ela colocou aqui. Excelente, Cleide. Obrigada, Ana. O Cid Clay que Obrigada. falou, né? Vão ter dias difíceis, mesmo trabalhando com o que gosta. Essa é uma realidade, né? Não é porque a gente está na área que a gente gosta que os dias serão todos coloridos, né? A vida não é linear. E essa frase eu aprendi com a Patrícia Andrade, que está aqui, né? A vida não é linear. E Patrícia é psicóloga também, uma querida que mora no meu coração. Patrícia também disse aqui, olha, não tem volta, é muito enriquecedor como satisfação e crescimento pessoal. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Obrigada a todos que estão aqui conosco, né? Uhum. Obrigada a todos, foi incrível. Eu caí, mas eu tenho certeza que chegou até as pessoas a mensagem sobre o que a gente gostaria de trazer. É o quê? É entender que as profissões têm desafios, dificuldades, mas que se a gente sonha, se a gente acredita na gente, na competência de se desenvolver, de ter autoconhecimento, de crescer, você cresce com a profissão que você anseia, né? Você Travou de novo aqui para mim. Vamos ver se ela volta. Renata. Por enquanto tá só travado, não caiu, não. Gente, a Rê caiu de novo. Eu vou encerrar aqui e agradeço, né, em nome da Renata também. E muito obrigada, pessoal, por estar conosco aqui mais uma quarta-feira. Na próxima quarta, já vou aqui fazendo, né, uma breve introdução. Próxima quarta, nós vamos estar com a Luciana Maria, que é assistente social. Luciana vai contar um pouco da história dela. E o horário vai ser o mesmo, 20 horas e 7 minutos. E muito obrigada, gente. Um abraço a todos e até semana que vem. Beijo.